Deixa eu chamar para a nossa conversa, a gente vai direto para Montevidéu para conversar com Pedro Russi, que é professor da Universidade de La República. Pedro já estudou no Brasil, é pós-doutor em filosofia pela Universidade de Navarra, na Espanha. Pedro, seja super bem-vindo, muito obrigada por participar aqui com a gente nesse dia tão especial. Qual o impacto da morte de Mujica para uruguaios? Porque isso, a gente está tendo assim, a dimensão mundial, né? Tivemos líderes aqui comentando a perda de Mujica. Para os uruguaios, como que é? Qual é o peso? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia também a Laura e ao Eduardo. É um dia muito triste, mas ao mesmo tempo também uma das coisas que o Pepe pedia também era justamente não ficar triste, né? Quando ele fala não estou indo, estou chegando, também é nesse sentido, né? Então, claro que tem uma tristeza forte, porque não é só uma pessoa que estava dentro do cenário uruguaio, né? Então, ali, vocês quando estavam começando também a falar, e o que foi ontem, mas sempre também, né? Tinha uma repercussão, ele transcendia as fronteiras, né? Ele colocava o sentir da sua história, o sentir da sua vida, né? O sentir das suas palavras fora das fronteiras do Uruguai. Então, isso cria uma sensação, um estar também no sentido de que não é só uma perda para o Uruguai, é uma perda, né? O Lula falava ontem, né? Direito lá da China, é uma perda para um cenário, né? Que vai além das fronteiras, mas vai além das fronteiras também do tempo. Isto que é uma questão interessante, né? Ele, a preocupação dele sempre foi como construir algo com suas coisas, né? E toda construção é uma construção que vai se dando no dia a dia, desde a sua oralidade, né? Desde a sua fala, né? Ele gostava muito de conversar, né? E o conversar vem, o origem, né? Da palavra dar voltas com outros, né? E este ida e volta também do pensamento fazia com que ele ficasse e vai ficar, né? Nessa memória, nesse cotidiano também, que vai além do que a gente pode sentir aqui no Uruguai. Por isso que é uma questão estranha o que o Uruguai está vivendo neste. Eu conversava isso com outros colegas, outros amigos também anteriormente, minutos antes. É uma sensação estranha porque o Uruguai está observando neste momento a passagem entre o homem e o mito. E isso é uma questão interessante, porque para quem estamos vivenciando isto, essa sensação estranha, né? Essa sensação da passagem entre o homem e o mito, que algum dia ia acontecer, justamente a morte do Pepe, mas tem uma outra sensação. Então, eu acho que é importante entender isto, e Eduardo falava do Mandela, né? Como esses lugares, esses, essas pessoas que vão marcando um giro, um outro caminhar na história e permitem também que a gente consiga observar a temporalidade, a geografia, a política, o que a gente faz no dia, a economia, né? A economia no sentido dessa essa crítica que ele fazia, né? Sempre ao consumismo, né? Ao ter que reverenciar o consumo como a única forma, né? O consumismo como a única forma aceita, né? No mundo. Então, quando ele vai colocar tudo isso em crise, né? E vai colocar em crítica, nos fazem perguntas, constantemente ele faz, e vai continuar fazendo perguntas. Então, por isso que é um momento especial, né? Um momento que esse momento de passagem que a gente está, que a gente vai compreender depois. Então, diante do impacto, a gente vai ter que compreender depois. Ele vai exigir essa temporalidade, essa releitura, né? Dos processos também, das falas dele, dos olhares dele, dentro e fora das fronteiras. Então, isso é importante entender neste momento e às vezes a gente neste momento quer colocar muita racionalidade em muitas coisas, né? E é um momento para se deixar sentir. Acho que o próprio ato da conversa, né? Quando eu escrevia faz muito tempo, quando eu estava sendo a primeira vez presidente, a passagem de Tabaré Vázquez para ele, eu escrevia num texto justamente que ele ia a trazer para
para a sua dinâmica também como presidente, uma temporalidade, uma forma de se relacionar com o tempo diferente. Isto vocês falavam isso, né? O tempo do presídio, o tempo da chácara. Alguém foi senador, trabalhava na chácara, continuou sempre trabalhando na chácara, né, dele, plantando flores, né? E no começo, quando era senador. Então, e esta temporalidade que é tão intensa na sua lentidão reflexiva, isso é um elemento importante, isso é um elemento que ele traz que ele traz na sua dinâmica também, né? Como pessoa que ele é. Mas a gente está vivendo esse movimento a começar a falar de música numa outra esfera. E, e isso é interessante, né? Como elemento interessante, como vivência também dos que estamos conseguindo viver esta instância com muita dor, mas esta instância desta passagem, né? Que é, que é o que nos permite olhar além do Uruguai, embora seja Uruguai além do Uruguai, né? E por isso estamos aqui hoje falando, né? De vocês desde o Brasil, eles do Uruguai e outra gente no mundo falando disto, né? E não é só porque é um fenômeno mediático, senão porque traz uma outra questão. Porque quem pode falar é um fenômeno mediático? Não, é outra dinâmica o que está em jogo, né? Então, o fato dele ter, vocês falavam disso, né, dele ter em março do ano 85, quando ele sai do presídio, depois de 12 anos de presídio, em todas as suas características que vocês estavam descrevendo, né, quando eles decidem deixar a luta armada pela luta chamada luta legal, né, não armada, e isso traz muito questionamento desde vários lugares, desde vários espaços, vários cenários, mas traz isto, né? Traz esta outra dinâmica também de compreender a política, né? Então, tem desafios que estão ficando, e por isso que eu falo, é uma memória para frente, né? É uma memória para os tempos que vão vir. E aí acho que é o interessante. E, e às vezes eu me preocupo quando muito rapidamente a gente sai a manifestar coisas, né? Manifestar eh, juízos de valor sobre ele. E acho que temos que deixar passar para entender o que está acontecendo nestas várias dimensões, né? Nestas várias humanidades, né? É, eu quero ressaltar que a gente estava até agora com essas imagens ao vivo. A gente pode voltar com as imagens ao vivo do cortejo que leva o corpo de Mujica pelas ruas de Montevidéu. Mas coloca pra gente, eu vi que eles estão com algumas imagens também. Eu acho que a gente pode deixar essa imagem da TV Pública Uruguaia para ir acompanhando aqui com quem está com a gente. Agora eles estão, inclusive, trazendo as publicações de líderes mundiais lamentando a morte de Pepe Mujica. Então vamos manter essa imagem, porque ali no quadro menor vocês conseguem acompanhar as imagens das ruas de Montevidéu, por onde o cortejo está passando neste exato momento. Mensagem embaixo. Eu não tenho dúvida que é a única televisão aberta que está mostrando esse momento. Exatamente. Fecha o parágrafo. Exatamente. Quero chamá-los para a conversa também, Laura, Edu. Eu queria falar um pouquinho sobre legado, inclusive, porque eu vi muita gente ressaltando esse aspecto do legado de formação de novas lideranças e jovens, que é algo que a gente discute muito aqui no Brasil, né? Então, com a presença de Lula agora como presidente, essa formação de novas lideranças. Pedro, Pepe Mujica sempre teve esse olhar, né, para essa formação e quanto importante ela é, justamente por conta de um legado que ele deixa agora. Tanto é que o presidente recém-eleito foi puxado por Pepe Mujica, foi construído por Pepe Mujica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso é um ponto bem interessante aí, Thalita, e porque justamente o que acontece é interessante porque pelo legado que ele pode deixar, né, o legado que ele mesmo quando está fechando a campanha eleitoral, né, da eleição recente, ele aparece, né, e ele vai falar justamente, né, ele deixa no final justamente falando nessa última apresentação pública, nesse ato final, né,
Então ele vai dizer o que eu estou deixando é justamente os que vão vir, né? Ou seja, isso o compromisso meu deixar isto, né? Quem vai vir, né? E aí estava o Xamandu Orsi e outros também. Então tem um elemento interessante que esse histórico ele sempre acompanhou os campamentos, né? O acampamento de jovens, né? Da esquerda, né? Da 609 que é o grupo dele, né? Que ele estava, né? Do MPP. Ele sempre acompanhou, sempre falou, ele sempre tinha uma fala para a juventude, para pensando nisto também, neste legado que, além de que essas pessoas possam ter algum cargo político, sino um legado e uma história de compreender a política desde outro lugar. E acho que aí tem também uma questão importante. Então, tem as pessoas que vão, como no caso de Yamandu, como presidente, e outros também, e outras também, mas a questão é como ele deixa também uma forma também de construir uma política num tempo em que a política está sendo questionada como polis mesmo, né? Como construção de um tecido social, como construção de um processo democrático. Então, esse tem, o legado também dele é importante porque ele coloca uma pergunta que é o que estamos fazendo também com a política enquanto construção de um tecido social, a política enquanto dinâmica onde temos que no dia a dia ir pensando isto que se dá como finalizado. Ele sempre tinha essa preocupação, essa ideia de que a política já foi, né? Já a política já não está mais, já morreu, né? Todos os políticos são iguais. Tem um legado muito importante aí, que é justamente como a gente constrói, tá? Política, tá? Como a gente constrói o ato, o tecido da política no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Além das lideranças políticas que podem surgir, né? Como no caso de Yamandu e outras também, né? Então, isso para entender, porque eu acho que é importante entender, senão a gente reduz muitas vezes o Mujica ao legado somente de um lugar no cenário político eleitoral, mas tem um legado no cenário de uma leitura da política, de ler a política, de compreender a política desde de uma outra perspectiva, que é uma construção. E uma construção que tem as suas tensões, que tem as suas dinâmicas, que tem os seus momentos interessantes, porque são bons e interessantes porque não são tão bons, mas é aí que se dá essa construção. Por isso que a preocupação dele pela conversa, pelo oral, né, pela essa construção oral da narração, né, é importante. É, isso é um legado no sentido das próximas gerações, Sim. né, que estão vindo, que vão vir, né, de políticos, políticas também, mas da compreensão do tecido e da construção da democracia e da política. De alguém que O se professor, perguntou. Sim. diga, deixa eu chamar o Não, Edu não, para a conversa também. Eu queria Sim, fazer uma. desculpas, sim. Imagina. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque a imprensa brasileira, neste momento, se você abrir qualquer site aí, você vai ver que morreu o ex-guerrilheiro, e guerrilheiro carregado de, né, essa palavra carregada de ex-criminoso, é o que querem escrever, que legalizou a maconha e o aborto no Uruguai. Essa é a ideia, mesmo que não esteja exatamente escrito isso, é a ideia de muitas das manchetes que nós estamos vendo aqui no Brasil, da imprensa brasileira. Então, eu gostaria que o senhor dissesse como é que a direita uruguaia está tratando esse momento. Aí, se o senhor quiser incluir imprensa, políticos, enfim, fique à vontade. Obrigado, Eduardo. Aí tem é interessante, embora faça tudo isto parte do mesmo, da mesma esfera, é interessante entender as diferenças, né? No sentido do que está acontecendo e do que aconteceu, porque a gente teve também uma questão. Primeiro, tem um momento histórico do Uruguai que no domingo passado foram as eleições das prefeituras. Faz pouco tempo, ou seja, final do ano passado, foi a eleição presidencial. Então, olha no momento que isto chega, né? Então, tomando esta tua pergunta, né, pensamento que você estava colocando, então,
Se a gente vai para situações anteriores, na época da eleição, isso volta, né? Porque a construção desde uma direita que está sendo construída, né? Então, uma direita extrema que está sendo construída, volta o Tupamaro, né? O guerrilheiro, né? Aquele que matou, né? Aquele que esse lado aí também que é o que permite justamente colocar uma outra coisa que não está interessado em uma recuperação ou em uma releitura histórica, sino que está colocado em instalar algo que as direitas extremas estão colocando faz muito tempo no sentido também geopolítico, que é a instalação do medo, né? Então, isso é uma questão. Estou falando isso porque se a gente olha nesta temporalidade de presidência, de prefeituras, né, e agora o que está acontecendo, então essa figura do guerrilheiro, daquele que matou, do armado que esteve preso, né, o pessoal que não tem higiene, que não toma banho, tudo isso, né, foi utilizado como essa construção de instalar o medo desde essa perspectiva. O que acontece? Também tem por parte de alguns meios, né, no sentido aqui nacional, que por momentos colocam isso, né? Não colocam isso explicitamente, mas sim colocam isso entre linhas, né? E nas entrelinhas onde as coisas vão sendo construídas, né? No subsolo das coisas, né? Aí que os signos vão aparecendo, né? Às vezes não tanto no explícito, sino também, como você falava, Eduardo, no implícito, né? Naquilo que passa na nota de rodapé. Então, é interessante entender como o Mujica também ele é compreendido também desde certos lugares, desde políticos da direita, por chamar de uma forma, políticos também como um político a ser respeitado. Então isso também é retomado, foi retomado por alguns políticos, né? Onde retoma essa figura essencial também para o Uruguai enquanto construção democrática, enquanto construção da política de partido, mas e também a política dessa construção cotidiana com suas diferenças. Tem sido colocado isso. Mas também aparece, e isso aparecia ontem também em alguns dos políticos, principalmente mais ligado à questão da ditadura no Uruguai, que falava, bom, agora com a morte do Mujica, viramos a página, né? Viramos a página dos desaparecidos políticos, viramos a página das torturas, viramos a página, né, do nunca mais, viramos a página dos julgamentos que estão acontecendo com militares, viramos a página da procura, né, dos desaparecidos, que estão desaparecidos, enterrados, né, que foram encontrados, viramos a página. Então, aí tem uma outra leitura, olha que interessante, uma leitura que morreu a pessoa, morreu então a história, a memória, morreu. Então, é uma forma também de deixar de forma muito na nota de rodapé, dizer, bom, tá morreu isto e se acabou a história, né? Acabou o signo, né? Por uma forma. Então, não só falando do guerrilheiro, sino também que, bom, agora viramos a página, então, ao virar a página, não temos mais desaparecidos, não temos mais morte nos presídios, não temos mais, né? Não temos mais nada disso, não temos que procurar mais, né? Então, agora a história começa a ser, passa a ser higienizada. Então, olha como esta Mujica, ele passa por esses diferentes estados também, como também no sentido de dizer, é uma das pessoas que permite, ao mesmo tempo, fazer esta reflexão de sair de uma luta armada para entrar numa luta, vamos chamar essa luta chamada legal, né, como foi, onde, desde como ator político, como senador, como presidente, e que não aconteceu aquilo que foi falado, que se ele seria presidente, né, a guerrilha, né, começaria a guerrilha, essas coisas que fazem parte desse medo justamente, né? Então, estou falando isto porque ontem a gente teve, em menos de 24 horas, teve estas passagens, né? Desde o guerrilheiro até alguém que permitiria virar a página, agora não procuramos mais, nunca mais, né? E outra coisa, o mês de maio para o Uruguai é um mês importante. Agora, o dia 20 de maio, justamente no aniversário, quando ele faria 90 anos, né? É a Marcha do Silêncio, é do nunca mais. Então, olha o que está... Estou falando isto para entender como as sensações são muito intensas para fazer uma explicação, às vezes, racional de tudo isso que está acontecendo. Então, próxima terça-feira,
dia 20, justamente a marcha do Nunca Mais, que é a marcha do silêncio, que é a marcha pelos desaparecidos e desaparecidas políticas no Uruguai. Então, quando se falou ontem, um político da direita ligado diretamente à ditadura, falou, agora então viramos a página. É também uma forma, não de falar a palavra guerrilheiro, mas sim a falar neste sentido que você falava, Eduardo. Por isso que acho que é importante também pensarmos em tudo isto e como vai se construindo também esse discurso de querer eliminar a memória. Enquanto a memória é uma das coisas, quando o Pepe fala, não estou indo, né, estou voltando, fala neste sentido, né, da necessidade. Sim, sim. A democracia se constrói com a memória, a política se constrói com a memória. Sim, claro. Posso Laura? falar uma coisa? Sim. Eu acho que esse... a gente está falando muito sobre o legado, mas vamos combinar, o Pepe tinha... ele tem um legado para além do Brasil, mas o Brasil tem uma questão com o Pepe Mujica que é muito forte, né? Quer dizer, não é a troco de nada que o Lula já chegou e falou... As imagens ali na TV Uruguaia, era o Lula, era a Dilma. Então, é o Lula, é a Dilma. Eu queria lembrar que no período do golpe, quando a gente sofreu todas as perseguições possíveis e imagináveis, quando o Lula estava preso, o Mujica fez questão de vir aqui visitar o Lula, fez questão de trazer a solidariedade. O MST sempre teve uma relação, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, sempre teve uma relação muito profunda com o Mujica. O Mujica é um cara que era um cara de símbolos, né, também. Ele nunca largava aquela guaiabeira dele, que é aquela blusa, aquela camisa cubana, né? Ele era um amigo de Cuba, ele era... Quer dizer, é um cara... E eu acho que é um cara que, apesar dele ter... ele foi preso, ele sofreu tudo, ele mudou, ele virou presidente, mas ele nunca largou os ideais da esquerda, as conversas com a esquerda. E chegou um ponto que o Uruguai era, sob a presidência dele, era uma coisa assim que era um farol para a gente, né? Tinha um monte de gente no Brasil que falava, por que nós não estamos fazendo o que eles estão fazendo lá? Por que nós não estamos fazendo a escuta? Porque eu lembro que quando a gente fala a legalização da maconha, não foi um negócio assim, olha, hoje vamos legalizar. Foi uma ampla conversa com a população, teve referendos, teve plebiscitos, não foi um negócio assim imposto, foi um negócio conversado, negociado. Então ele pegou a política, ele levou a política num patamar moral que eu acho que é muito impressionante mesmo e tal. Sim. Eu mesma fui para o Uruguai nessa época, porque eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo no Uruguai, entendeu? Eu cheguei lá e fui visitar uma cooperativa que estava plantando cannabis. A cannabis. Sim. E tal. E eu falava, olha que coisa incrível que é isso, entendeu? Quer dizer, mas... E aí você andava na rua e não tinha aquele... Oh, meu Deus! Todo mundo com charutão. Não, né? Não, mas tinha um monte de gente fumando maconha em locais públicos e tal, mas sem o medo do traficante, sem o medo da polícia, sem o medo... Legalizou formas bacanas de você poder comprar. Isso tudo, eu acho, dentro de uma ideia absolutamente, radicalmente de esquerda. Ele não era um cara que, vamos plantar, vamos fazer... Não era um bicho grilo. Ele era um cara que pegava e discutia com a sociedade sobre como fazer isso, entendendo o que era o bem comum, o que era a cultura, o que era... Enfim, eu acho um personagem, e eu acho que a Dilma... Eu tive a oportunidade de ir numa palestra, que foi até no Barão de Itararé, durante o golpe. A esquerda no Brasil estava... A gente não podia andar com camiseta vermelha. E o Pepe veio aqui e fez um encontro humilde dentro do Barão de Itararé, que é a entidade do alimentada e, entusiasmadamente alimentada pelo Miro, né?
E era um encontro numa sala pequena, que tinha um monte de gente apinhada e tal, e ele lá falando sobre esperança, sobre tempo, porque política é tempo. Eu acho muito lindo isso, né? É uma ideia de que, olha, amanhã não vai ser igual a hoje, vamos... E aí foi, e acalentou o coração da gente que estava desesperado, porque o Brasil estava virando aquilo que virou efetivamente durante o governo Bolsonaro. Eu só queria falar um detalhe que foi muito lindo, porque quando acabou, estava todo mundo emocionado e um monte de gente quis ir lá fazer selfie com o Mujica. E eu me lembro que eu peguei, olhei assim, vi as pessoas indo pedir selfie para ele, e ele pegou e falou assim, não, ele não queria ser celebridade, entendeu? Ele não queria ser tratado como um influencer. E eu estava vendo ali nas imagens várias cenas dele assinando bandeira, isso ele topava, mas essa história de ficar fazendo selfie com o Mujica, ele pegou, eu vi isso, ele falou, não, entendeu? Ele não queria ser um homem das redes sociais, ele queria ser um homem de carne e osso, e isso é incrível, ele foi um homem de carne e osso até o fim, né? Deixa eu chamar, nesse momento, a fala de Lula, do presidente Lula. Desde a China, ele gravou, fez uma declaração, né, em relação à morte de Pepe Mujica. A gente não conseguiu rodar mais cedo. Roda agora pra gente, por favor. O dia começou muito ruim, muito triste, porque logo cedo eu fiquei sabendo, logo cedo aqui, noite no Brasil, eu fiquei sabendo da morte do companheiro Pepe Mujica. O Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano, sabe, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Um homem... Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora, no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Ele não escondeu em nenhum momento a gravidade da evolução da sua doença. Enquanto tem pessoas que ficam doentes, se escondem dentro de casa, a família não fala, a imprensa não sabe, o Pepe Mujica fazia questão de dizer a cada instante a evolução da sua doença. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou, Lula, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Sabe? E com a maior serenidade, com a maior tranquilidade que ele me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Então, ele nos deixa, eu espero que a carne se vai, mas as ideias ficam. Eu espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias e do ensinamento do Pepe Mujica. Bonito, né? Visivelmente emocionado, Lula fala sobre Mujica. Sempre me chamou bastante a atenção essa plena consciência que Mujica tinha do estado de saúde dele, como ele tratava isso com
com transparência, realmente chamava atenção. Ele fez um vídeo na campanha política presidencial do Uruguai, em que ele fala sobre essa partida em breve dele, falava sobre o legado naquele momento, chamando, claro, votos para o candidato que acaba vencendo em eleição, então. Pedro, eu preciso me despedir de você, assim, agradeço muito a sua participação aqui com a gente hoje. Volte mais vezes, inclusive, viu? Muito bacana tê-lo aqui. Um abraço grande para você e até uma próxima. Muito obrigado, Thalita, obrigado também a Laura e Eduardo, obrigado a todas também e todos quem está acompanhando. E é isso aí que o Lula falava, né? Tem umas imagens muito lindas, né? Publicadas pelo Instagram também do Lula oficial, né? Belíssimos, umas trocas interessantes, onde a gente vê esse encontro de velhos amigos, né? De velhos amigos da caminhada, né? Da experiência na caminhada. E eu acho que tem o León Gieco, né? O cantautor argentino, né? Ele fala uma frase justamente dentro da música que todo está guardado na memória, né? Tudo fica na memória, né? Então acho que é por aí que a gente caminha com a memória, né? E por isso que é importante esta compreensão e este tempo que a gente está vivendo, e não só o Uruguai, e se não estamos vivendo todos, né, como vocês falavam, este caminhar que nos propõe uma outra coisa, uma outra forma de entender a história, entender a vida, entender a temporalidade. Então, eu queria agradecer para vocês também, agradecer a possibilidade de compartilhar, tomara também que aconteça em outros momentos, mas o compartilhar isto, compartilhar a memória e a caminhada, que é o que nos faz, né, e nos faz dentro do tecido do tecido que a gente é, né? Então, muito obrigado, um grande abraço aí para todas e todos também. Um abraço, professor, muito obrigada, até uma próxima.